Saudamos a todos com muito carinho, que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir mais tarde. Vamos iniciar mais um programa da União Regional Espírita, segunda região de Ponta Grossa, para falarmos, estudarmos, refletirmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Inicialmente, agradecemos a nossa querida amiga Lucy Biscaia pelo convite tão gentil que nos fez e agradecemos também a nossa querida Mariana, que se dispõe a fazer a gravação para nós. Como todos os trabalhos da Casa Espírita, nós vamos iniciar com uma prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pedindo o amparo da equipe da espiritualidade que aqui se encontra conosco nessa atividade, para que nos inspire, nos ampare, nos ilumine e que nós possamos transmitir com mais clareza, esclarecimento, mais um ensinamento da nossa amada doutrina espírita. E que esse ensinamento possa tocar todos os nossos corações, possa servir como um pontinho de luz para iluminar os nossos caminhos. Que assim seja. Então, a nossa proposta desta noite é falarmos um pouquinho, refletirmos sobre um assunto que pode até um assunto delicado, que muitas vezes pode trazer até alguns questionamentos. Nós vamos falar sobre o casamento à luz da doutrina espírita. Este relacionamento dos mais importantes em toda a nossa existência terrestre e que pode nos trazer muitas alegrias, muitas felicidades, mas que também pode nos trazer muitos dissabores, pode nos trazer muitos compromissos. Então nós vamos fazer uma breve introdução aqui, o que a doutrina espírita nos ensina a respeito do casamento, da união afetiva. O Espiritismo esclarece que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, ainda que de formas diferentes. Então, a doutrina espírita considera o casamento, e não apenas a doutrina espírita, a filosofia, a sociologia, todos os estudos na área das ciências humanas consideram o casamento uma evolução no comportamento, no pensamento da humanidade. O conceito à luz da doutrina espírita. O que é o casamento à luz da doutrina espírita? O casamento é a união permanente. Nós já vamos trabalhando aqui com algumas palavras-chave. União permanente entre um homem e uma mulher, atraídos por interesses afetivos e vínculos sexuais profundos. Olha só, interesses afetivos e vínculos sexuais profundos. E hoje nós vamos considerar também os casamentos homoafetivos, que se tornaram uma realidade na nossa sociedade. Então, quando nós falamos aqui o casamento entre homem e mulher, entendamos também os casamentos homoafetivos. Essa união não é uma invenção humana, mas sim o resultado da lei divina que nos criou para o regime da interdependência. Então, aqui nós já podemos ver a forte ligação afetiva, espiritual, material que o casamento nos traz. O casamento citado por Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais. Ele está inserido na lei de reprodução. Então, as leis morais são as leis divinas. E o casamento não é apenas um contrato jurídico, não é um contrato civil. Muito mais do que isso, é um contrato espiritual, de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos. Quais são esses compromissos? Compromissos materiais, compromissos afetivos, compromissos morais e espirituais.
Em primeira análise, é um compromisso espiritual, compromisso de reajustes, determinando responsabilidades intransferíveis e apoio mútuo. Então, as palavras que mais vão aparecendo aqui: fraternidade, apoio mútuo, vínculo, interdependência, a palavra reajuste. Então, essas palavras, elas formam aquela nuvem de palavras para nós melhor compreendermos o que é este vínculo. E como se organiza o casamento? Aonde é que nós nos comprometemos antes do casamento? Então, nós vamos ao livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na questão 175. A pergunta do grupo de Chico Xavier para Emmanuel é a seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Ou seja, nós sabemos que a doutrina espírita tem como princípio a pluralidade das existências. Então, esse é um dos princípios que vai embasar a nossa reflexão sobre o casamento. Primeiramente, o primeiro princípio da doutrina espírita que embasa é a existência de Deus. Deus como centro das nossas vidas, Deus como centro da família. O segundo princípio é a imortalidade da alma. O espírito é criado simples e ignorante e vai evoluindo ao longo de milhares de jornadas até se tornar um espírito puro. E o terceiro princípio, muito importante e que vai nos explicar muitos desajustes, muitos conflitos nessa relação afetiva, é o princípio da pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Nos mostrando que a vida já acontece muitas vezes, as existências já aconteceram muitas vezes antes do berço e que prossegue e vai prosseguir após o túmulo. Então, esse é um princípio muito importante para nós entendermos muitas situações que a gente vê e vivencia aqui na Terra. Então, Emmanuel vai responder: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, o principal objetivo, no enlace, no matrimônio, além do reajuste, primeiramente, é que nós, espíritos imortais que somos, agora revestidos do corpo material, precisamos aprender a nos amar, a nos respeitarmos, a nos entendermos. Então, é uma tarefa construtiva, olha só, é uma construção. Nenhuma relação vem pronta. Aliás, Deus não cria nada pronto. Deus cria sementes que nós devemos plantar, regar, cultivar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso na sequência. E ainda na questão 179, o grupo do Chico pergunta para Emmanuel: no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Ou seja, é uma opção? A vontade é uma opção. E Emmanuel responde: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas no infinito antes da reencarnação. Então, se tem um dos planejamentos que nós fazemos na esfera espiritual antes de voltarmos para uma nova existência, é o casamento, é a família, essa configuração. Quais espíritos vão fazer parte dessa família? Com que espírito nós vamos nos unir? Então, e esse planejamento reencarnatório, ele se dá de duas maneiras. A primeira forma ocorre quando nós ainda estamos naquele processo evolutivo muito jovem, onde nós ainda não temos o despertar da nossa consciência. Então, esse planejamento, a grande maioria do planejamento é feito pelos nossos orientadores espirituais. E nós reencarnamos com essas tarefas.
Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos participando, nós vamos escolhendo esse planejamento, nós vamos participando mais efetivamente desse planejamento. Então, nós vamos escolhendo aqueles espíritos, e aqueles espíritos também vão nos escolhendo para formarmos, então, esta família. Seja por orientação dos mentores mais elevados, quando quando o espírito não possui a indispensável educação para escolher os seus caminhos, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo. Razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos. Olha o que Emmanuel diz agora. No quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. E já logo na sequência nós vamos ver os tipos de casamentos e vamos entender, né, o porquê de tantos conflitos. E o objetivo, então, principal do casamento são dois objetivos: os reajustes, né, os reencontros para os devidos reajustes, e o valor das missões que nós vamos ter aqui na Terra. Então, o casamento será um passo decisivo na nossa evolução espiritual. No quarto aspecto, nós vamos considerar, então, o objetivo do casamento, conforme nós já vimos ali, né? E no livro Nosso Lar, no capítulo 20, a dona Laura, que hospedou André Luiz em sua residência, lá depois que André Luiz saiu do umbral, passou por todo aquele processo, né, de despertamento, ele foi convidado pelo Lísias para se hospedar em casa de Dona Laura. E tem no capítulo 20 Dona Laura falando sobre o lar, falando sobre o casamento. É um diálogo muito interessante. Convidamos a leitura do capítulo 20, Considerações sobre o Lar, no livro Nosso Lar. Então, a Dona Laura diz assim, que a relação conjugal é o alicerce da família. São as duas pilastras que sustentam a família. E ela diz assim que o lar é como um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Então, ela diz assim que a mulher, nesse ângulo, ela representa a linha vertical, nos unindo ao céu, nos unindo a Deus. E o homem representa a linha horizontal, nos unindo mais às coisas do mundo, às coisas materiais. E nós podemos observar isso. A mulher é mais espiritualizada, tem mais sensibilidade. O homem é mais objetivo, mais pragmático, mais ligado às questões do mundo, às questões da matéria. E essa união, então, nesse vértice, começa a família. Aí reencarnam aqueles espíritos já programados, né, anteriormente, para que esse casal conduza os seus próprios destinos e o destino desses filhos que vão ser enviados. Né? Então, essa união perante a lei divina, ela é perfeita. É para ser, né? Mas como nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós ainda não temos esse entendimento dessa vivência, da importância, da grande responsabilidade que é essa união. Né? Então, o Espiritismo nos esclarece, portanto, que a instituição do casamento é uma importante oportunidade concedida pela misericórdia divina para o aperfeiçoamento do nosso espírito e de todos aqueles que vão compor a nossa família. Então, pensando nisso, a gente destaca aqui, novamente, a importância desta instituição, que infelizmente nos dias de hoje está bastante mal baratada, não está sendo atendida com a responsabilidade e o compromisso que existe. E aqui nós vamos falar
sobre os tipos de casamento, que está no livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Então, em uma reunião mediúnica, o Martins Peralva recebe uma comunicação, uma orientação dos espíritos, porque eles estavam tratando ali do assunto sobre os casamentos infelizes, os casamentos complicados, os casamentos conflituosos. E aí vem uma classificação em 5 tipos de casamento. Então, o primeiro tipo que o Martins Peralva considera são os casamentos acidentais, ou seja, aqueles que não foram planejados no plano espiritual antes da reencarnação. Isso é muito possível de acontecer, por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos seguir aquele projeto, aquele plano espiritual ou não. A aproximação dessas duas pessoas, ela se dá através de impulsos inferiores. E o relacionamento é desprovido de simpatia ou antipatia. Muitas vezes, pessoas se encontram, não vamos dizer aqui o acaso, porque nós sabemos que o acaso não existe, mas elas se encontram, pode ser em várias situações, né? Pode ser numa balada, pode ser no local de estudo, no local de trabalho, mas não tem nem vínculo afetivo, não tem nada no seu planejamento reencarnatório. Então, desprovido, não tem nem simpatia, se encontram, tem um relacionamento, né? E acabam se casando, né? Movidos muitas vezes apenas pelo desejo sexual, pelo prazer momentâneo, e acabam se casando, ou quando a gente fala em casamento aqui, nós não estamos tratando tanto da situação civil, da situação jurídica, nós estamos tratando da união. E aqui ele ressalta que esses casamentos ocorrem em grande número, muito mais do que nós podemos imaginar. E podem até dar certo, pois é possível os cônjuges se adaptarem um ao outro e consolidarem uma união no tempo. E é muito curioso, porque às vezes esses casamentos eles vão funcionar melhor do que aqueles casamentos que foram planejados, que foram acordados lá no plano espiritual. Mas, em geral, esses casamentos, essas uniões, a tendência é não prosperar. A tendência é sempre haver a separação. O segundo tipo de casamento são os chamados casamentos provacionais, que é o tipo mais comum de casamento aqui na nossa esfera, considerando que o nosso planeta é um planeta de expiações e provas. É o encontro de almas ainda inferiorizadas, ainda imperfeitas, com o principal objetivo de se reajustar. E quando nós estamos falando em reajustes, nós estamos falando em reconstrução, em regeneração de afetos. Por quê? Em geral, esses casamentos, eles já vêm de outras encarnações, aonde houve uma separação, onde as pessoas não deram conta de manter essa relação, de levar essa relação adiante. E tem outras situações também que podem levar, não apenas de casais, mas de pessoas que se prejudicaram mutuamente, de filhos e pais, de irmãos, enfim, tem várias situações aí para o reajuste. Por haverem contraído débitos mútuos, a providência divina utiliza-se da união conjugal para o necessário reajustamento. Porque a união conjugal é a união mais íntima, é a maior proximidade que dois espíritos podem ter aqui na Terra. Então esse é o tipo mais comum, depois a gente fala mais um pouquinho deles. Depois nós temos os casamentos chamados sacrificiais. O que são esses casamentos? São mais raros e caracterizam-se pelo encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, tendo por fim reconduzi-la ao bem. Então aqui ele dá o exemplo do casamento relatado no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, o casamento entre Lívia e o senador Publio Lentulus. O senador, ele era uma pessoa bastante orgulhosa, era uma pessoa bastante materialista, e Lívia já era uma alma com mais ganho espiritual, já era uma alma mais elevada. E ela vem com ele, então, a fim de reconduzi-lo nesse caminho.
Citamos também no livro Renúncia, também de Emmanuel, Alcione, que já é um espírito bastante elevado, está numa esfera bastante elevada e se propõe a retornar à reencarnação junto daquele marido, daquele espírito que foi seu marido em outras encarnações e que estava numa situação muito difícil, com muitos compromissos a ressarcir. E ela volta então junto com ele para apoiá-lo. Então esse é um casamento sacrificial. Mas a gente vê no dia a dia, conhece muitos casais nessa situação. Porque às vezes a gente vê, e o sacrifício aqui relatado de duas mulheres, que é o mais comum, mas também temos homens que se propõem a vir ao lado de uma companheira difícil, ao lado de uma companheira muito comprometida. E aqui nós vemos no dia a dia. Às vezes a gente fica pensando, puxa, mas esse casal aí, olha, a mulher faz tantos sacrifícios, nem sempre o marido corresponde, ou ao contrário, o marido se sacrifica tanto e a mulher não corresponde. Então, podemos entrar aqui nessa situação do casamento sacrificial, mas que não é muito comum entre nós. O mais comum é o casamento provacional. O quarto tipo é o casamento de almas afins, de almas amigas, de almas irmãs, as chamadas almas gêmeas. O que são as almas gêmeas? As almas gêmeas são espíritos que guardam já um afeto muito profundo. Já tem aquela semente do amor germinada, já tem aquela semente do amor em plena ascensão. Então, o que diz aqui sobre o casamento das almas afins? O encontro de almas amigas com o objetivo de consolidar afetos. Nesse tipo de casamento, não ocorrem separações e ambos buscam juntos aprimorar o amor que já nutrem um pelo outro. A gente conhece casais assim, né? E eu até, quando estava preparando aqui, lendo, estudando, eu fiquei tentando me lembrar assim, de alguns exemplos de casais conhecidos, entre artistas, entre celebridades, pessoas que a gente conhece. E por acaso aí, que não é tão por acaso, estava assistindo uma reportagem com o Tony Ramos, um ator muito conhecido no Brasil. Então, o casamento do Tony Ramos com a Lidiane é um desses casamentos e faz mais de 50 anos que eles estão juntos, E o Tony Ramos, então, estava explicando ali que sempre que ele viaja para gravar novelas, para o seu trabalho, ele leva a esposa junto. Ele diz que é uma necessidade dele. Então, ela o acompanha em toda a sua trajetória. Aí temos o casamento entre Elisete Bruno e o Paulo Goulart, ambos já retornaram para a pátria espiritual, também foi um casamento muito bem sucedido. Temos o casamento dos pais da Sandy Júnior, do Chororó, com a Noeli, que também há muito tempo estão juntos. Então, assim, são esses casamentos duradouros e que a gente sente que há uma grande afinidade entre os dois. E o último tipo de casamento aqui nessa classificação são os casamentos transcendentes. Esses casamentos são raríssimos, muito raros. O encontro de almas iluminadas com objetivos elevados para trabalharem juntas com fins altamente construtivos. E aqui o Martins Peralva cita o casamento de Allan Kardec com Amélie Boudot. Que a Amélie Boudot foi assim uma pessoa com uma importância muito grande na vida de Kardec e sobretudo na consolidação da codificação. Ela foi um ponto de apoio, ela foi um porto seguro para Kardec. E notemos que ela ficou anônima. Pouco se fala a respeito de Amélie, mas ela teve uma importância decisiva na codificação. Fundamental para que Kardec levasse a bom termo a sua missão. E na sequência nós vamos aqui tratar um pouquinho de alguns aspectos que vão interferir nesse relacionamento conjugal. E aqui nós vamos nos socorrer com o nosso grande palestrante, Haroldo Dutra Dias, uma pessoa que a gente admira muito, segue o seu trabalho na doutrina espírita e segue também o seu trabalho profissional. E ele escreveu um livro chamado A Bússola e o Leme,
que fala a respeito dos 7 elementos do ser integral para concretizarmos a plenitude e a felicidade. Isso aqui tem alguns pontos que são fundamentais no relacionamento conjugal. A respeito do ser integral, nós temos um livro ditado pela Joana de Ângeles, Aldivaldo Pereira Franco, chamado O Ser Integral. A Joana de Ângeles também trata de uma forma um pouquinho diferente esses mesmos elementos, né? Sempre nesse intuito de nós encontrarmos esta plenitude, essa vivência em plenitude. Aqui, nesse momento, no planeta Terra, nós ainda não vamos encontrar a felicidade real, essa felicidade plena, mas nós já podemos criar em torno de nós vários momentos desta felicidade real. Então ele considera esses 7 elementos. Quais são? O primeiro, a base de tudo, é a espiritualidade. É a coluna vertebral, é o alicerce do nosso ser. Porque nós somos espíritos imortais. Nós estamos temporariamente num corpo de carne, numa existência. Mas a nossa vida real é a vida do espírito. E essa espiritualidade, ela é muito importante na consolidação de um relacionamento pleno, de um relacionamento feliz. E não apenas no relacionamento conjugal. A doutrina espírita nos explica que todos os relacionamentos devem estar embasados na espiritualidade, a religiosidade, a conexão com Deus. É nós colocarmos Deus no centro das nossas vidas, no centro do nosso lar. Por quê? Pela nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, muitas vezes nós tiramos Deus do centro da nossa vida e nos colocamos criaturas imperfeitas, né? E isso é o egoísmo. Nós ficamos girando em torno de nós mesmos. E a receita certa para o desastre. Por quê? Nós tiramos Deus, que é perfeito, né? Que é a inteligência suprema, e nos colocamos. Isso não tem chance nenhuma de dar certo. Quando nós colocamos Deus no centro das nossas vidas, já há uma grande chance de sucesso. O segundo pilar desses 7 elementos é o autoconhecimento. É importantíssimo esse autoconhecimento. Nós nos conhecermos as nossas potencialidades, primeiro, as nossas qualidades, os nossos ganhos espirituais e virtudes, mas também as nossas limitações. Mas Raul Teixeira nos diz que nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Então é muito difícil nós nos conectarmos ao outro se nós não nos conhecemos. E esse assunto ele está sendo muito discutido, inclusive, pela ciência, na psicologia, na neurociência, na psiquiatria, que estão tratando muito desse assunto, mostrando que isso tem uma importância decisiva nessa conquista da nossa felicidade plena. Então, nós temos que conhecer muito das nossas experiências passadas, nessa vida mesmo, mas que vão interferir no nosso relacionamento conjugal. Muitas vezes nós trazemos traumas de infância, problemas, limitações, e que nós vamos levar inconscientemente para os nossos relacionamentos. Então, autoconhecimento, ponto muito importante. Haroldo coloca também a meditação como despertar da consciência. Não vamos tratar aqui da meditação porque nós temos outros 2 elementos de grande importância. O elemento propósito, o elemento objetivo, né? Com relação ao propósito, né? É nós termos claro o objetivo. Por que nós queremos nos unir a essa pessoa? O que cada um espera, o que cada um quer do relacionamento? Essa é uma questão crucial. E a maioria das pessoas, o Haroldo depois numa live estava comentando, a grande maioria dos casais faz 30 anos que estão casados e ainda não sabe dizer. A gente pergunta, eles não sabem responder. Nossa, por que vocês se casaram? Qual foi o objetivo? E a gente tem que aprender a verbalizar isso. Para isso nós precisamos nos conhecer. E aqui vem um outro elemento vital, que é a comunicação. E nós vamos ver também que a ciência, a psicologia principalmente, tem trabalhado muito essa questão da comunicação plena. Bom, então,
Para nós termos um relativo sucesso nessa relação conjugal, nós temos que responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que cada um quer do relacionamento? A segunda pergunta, muito importante, porque geralmente, quando as pessoas vão se unir, elas sempre questionam o que o outro tem a me oferecer nesse relacionamento. O que a outra pessoa tem para mim que me agrada. Mas a primeira pergunta deve ser: o que eu tenho para oferecer nesse relacionamento? O que eu quero doar de mim, do melhor de mim, para que esse relacionamento funcione? E a segunda pergunta é: o que o outro tem para me oferecer? Então, vejam aqui a importância de nós nos conhecermos e raciocinar, porque muitas vezes os relacionamentos eles ocorrem ainda que planejados, ainda que vindos já no nosso planejamento reencarnatório, mas eles ocorrem meio às cegas, porque quando nós mergulhamos na carne, nós temporariamente nos esquecemos desse planejamento. Ele está no nosso subconsciente, mas se a gente não vai acessar isso, aí a gente vai meio que de roldão nesse relacionamento, sem esses questionamentos. Então, a comunicação aqui é muito importante. Então, o que cada um espera do relacionamento? E aqui tem vários pontos, coloca-se, inclusive na doutrina espírita, aqui também isso é colocado, o que se espera no ponto de vista sexual, emocional, financeiro, estruturação da família e no aspecto espiritual. Será que a gente pensa, faz essa análise antes de casar? E aqui então, nós vamos colocar que os cônjuges devem estar em sintonia um com o outro. É um ponto bastante importante, deve estar em conexão. Um deve observar, prestar atenção ao que o outro gosta, prestar atenção ao que o outro não gosta, prestar atenção ao que alegra o outro, ao que deixa o outro irritado. E isso nós precisamos primeiro saber de nós, para depois observarmos no outro. Porque na maioria das vezes nós julgamos o outro e o julgamento, quando nós temos mais intimidade, quando nós temos essa relação de maior intimidade, o julgamento ele é mais forte, ele é mais profundo. Quando nós julgamos as pessoas que estão mais longe, nós temos um pouco mais de compaixão do julgamento. Mas as pessoas que vivem ao nosso lado, aí nós esquecemos um pouco da compaixão. E o Haroldo até cita um exemplo, assim, muito bem-humorado. Ele diz assim: de manhã nós encontramos o vizinho no elevador, Nós olhamos para o vizinho ou para a vizinha e dizemos: nossa, mas você está feio hoje de manhã. Nós não falamos isso para o vizinho, não falamos isso para uma pessoa que vivencia longe. O que nós dizemos? Bom dia, geralmente com um sorriso. Agora, muitas vezes, de manhã, o marido, a esposa vai sair de casa, um olha para o outro e fala: nossa, mas essa roupa tá horrorosa, mas por que você pôs essa camisa, mas por que você usou esse sapato, Então, a nossa avaliação com relação ao outro, ela não tem tanta compaixão assim. Então, isso é apenas um ponto muito simples, mas que com o passar do tempo vai se acumulando. Outro ponto. Isso dito por Joana de Ângeles, dito por André Luiz, aqui no livro Sinal Verde, diz assim, que nós devemos procurar sempre destacar as qualidades do nosso companheiro, da nossa companheira, as potencialidades, o que essa pessoa tem de bom, porque nós somos muito rapidinhos para enumerar defeitos, imperfeições. Aí a gente pega, cite 3 qualidades do teu marido, cite 3 qualidades da esposa. A gente pensa, um pouquinho. Agora, cite 3 defeitos, cite 3 imperfeições, nós de imediato listamos 10. Então, a gente tem um olhar treinado para olhar a imperfeição. Mas nós temos que treinar o nosso olhar para ver as potencialidades, para vermos as qualidades. Nós devemos nos ajudar mutuamente no crescimento intelectual e espiritual, na correção das nossas imperfeições, porque a nossa pedra de toque, a nossa, digamos assim, a nossa lixa é sempre o olhar do outro. Então, apesar de
tudo, nós temos que ouvir o que o outro tem a dizer sobre nós, nesse quesito das nossas imperfeições, para que nós possamos acolher e corrigindo essas imperfeições. E quando nós temos compaixão para fazer isso um com o outro, funciona muito bem. E ao par dos objetivos em comum, do propósito em comum que o casal tem, cada um de nós tem outros objetivos, outros propósitos na nossa vida, porque o Haroldo também coloca os setores da experiência humana. Então nós temos o setor pessoal, o setor interpessoal, o setor social, o setor espiritual, que nós temos que cultivar também. Então a nossa vida, ela não gira apenas em torno do casamento, apenas em torno da família. Nós temos a nossa profissão, nós temos o nosso estudo, nós temos o nosso rol de amigos, nós temos a nossa família principal, a nossa família base. Nós temos que dar atenção muitas vezes aos nossos pais que estão precisando de nós. Enfim, nós temos vários outros objetivos, né, que nós também devemos cultivar. Só que para isso, quando somos casados, quando vivemos junto com alguém, qualquer decisão, qualquer escolha que nós façamos afeta diretamente a vida do outro, afeta diretamente a vida da família. Então aí vem aquele momento da negociação, da conversação, da comunicação de novo, né? Daquela comunicação de expormos os nossos objetivos, de expormos aquilo que nós queremos fazer para nós pessoalmente e negociar, né? E aí vem todo esse apoio mútuo, porque nós não fazemos nada sozinhos. A nossa vida, ela toda é baseada num trabalho em equipe. E a primeira equipe que nós temos é a nossa família. E aí nós precisamos da colaboração, nós precisamos do apoio dos nossos familiares, do nosso cônjuge, para, por exemplo, fazermos um curso, um estudo, trabalharmos numa área diferente. Tudo isso vai afetar as relações familiares. Então nós precisamos estar sempre em comunicação com o nosso parceiro. E essa comunicação, ela deve ser de forma pacífica, de forma pacificadora, com toda a honestidade. Aqui nós listamos, né, 4 fatores essenciais para o sucesso de um matrimônio. O primeiro fator é a honestidade. Isso é fundamental, né? E nem sempre ocorre. Às vezes, um esconde alguma coisa do outro, omite, ou a mentira. A mentira é, assim, uma erva daninha no casamento. A mentira, ela pode minar, às vezes, um relacionamento que vai indo muito bem, mas uma mentira, ela pode estragar com tudo. O segundo fator, a confiança. A confiança é fundamental, um confiar no outro. E não é só no sentido de confiar sabendo que aquela pessoa, por exemplo, não vai ter um relacionamento extraconjugal. A confiança vai muito além disso. A confiança vai dessa pessoa que está ao teu lado ser um verdadeiro parceiro, uma verdadeira parceira. Você abrir seu coração, você ter essa vontade de contar com essa pessoa para os vários momentos, tanto momentos alegres quanto difíceis. O terceiro fator, a cumplicidade, estarmos sempre juntos em tudo. Qualquer decisão que tome, tentar negociar, mas sempre precisamos do apoio do outro. E um quarto fator é a admiração pelo outro. Admirar o outro. E aqui vem muito de encontro àquela questão de destacarmos as qualidades, né? Porque nas primeiras fases, né, do relacionamento, o primeiro ponto, né, do relacionamento, como é que inicia esse relacionamento? Esse relacionamento geralmente inicia com uma atração, a atração física, né? Aquela atração sexual. Esse é o primeiro ponto e é importante. O segundo ponto é a admiração. Por que eu estou me interessando por essa pessoa? Qual é o diferencial que ela tem? Vem o encantamento, vem a vontade de estar junto, de participar da vida da pessoa participar da nossa vida. Então são fatores que vão embasar esse relacionamento. Só que com o decorrer do tempo, somente isso não é suficiente. E a partir daí vem o amor.
aí o amor entendido como uma semente, uma construção diária desse amor. Esse amor não cai do céu por encanto. Nós precisamos cultivar essa relação. E eu me lembrei, então, quando estava lendo aqui, de uma música bem antiga, do conjunto A Cor do Som, A Semente do Amor. E eles dizem assim no refrão: sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver, de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Todo dia. É o cuidado que nós temos em cultivar esse amor. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente descuida, né, de regar, deixa de regar, a plantinha vai secando. Quando a gente vê que a plantinha está secando, vamos lá colocar mais água, adubo, sol, né, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e alegria. É claro que não temos alegria todos os dias, temos os desafios, que aliás são em maior número. Mas como nós estamos aqui para isso mesmo, né, então, com o apoio mútuo, fica muito mais fácil de nós vencermos esses desafios. Assistindo um filme, eu não vou me lembrar o nome do filme, mas eu me lembro do diálogo final. Era um casal, eles se gostavam muito, estavam prestes a casar, mas no meio do caminho, né, acabou que eles acabaram se separando. Mas depois que principalmente a moça era a atriz Jennifer Aniston, que fazia o papel, depois de um certo tempo ela entendeu que ela amava aquele noivo, que ela queria voltar com ele. Mas aí ele estava um pouco resistente a voltar, porque ele ficou muito magoado com o término da relação. E aí ela falou: olha, eu vou fazer uma última tentativa. Então foi procurar por ele e disse assim: olha, eu vim aqui, né, te dizer que eu amo você, e que eu consigo viver sem você, eu sobrevivo sem você, mas junto com você é muito melhor, junto com você eu sou muito mais feliz, né? Então nós temos que primeiro, olha, aqui entra o autoconhecimento, né? Entra um objetivo. Então, consegue viver sozinho? Consegue, mas junto é muito melhor. Então essa é a lógica básica do casamento. Bom, mas nós sabemos que ainda somos espíritos imperfeitos. Isso tudo que a gente falou até aqui, tudo muito bonito, né? Deveria ser assim, mas vamos voltar à realidade. Nós estamos num plano de provas e expiações. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, a maioria das coisas que a gente falou aqui, muitas vezes a gente não dá conta de fazer. O primeiro ponto aqui que nós temos que considerar é que o relacionamento é entre duas pessoas. Então, nós fazemos a nossa parte, mas muitas vezes o outro não faz a dele. Porque as nossas relações, nesse ponto que nós estamos ainda de evolução, elas são baseadas na reciprocidade, né? Nós tratamos bem, fazemos o bem, mas queremos receber alguma coisa em troca. E é natural que assim seja. O universo funciona na base da reciprocidade. Nós ainda não temos a elevação espiritual para vivenciarmos o amor ágape, aquele amor totalmente renúncia, aquele amor totalmente abnegação, né, que Jesus veio nos ensinar. Nós ainda não temos essa condição. E muitas vezes os nossos relacionamentos não cumprem aquele objetivo inicial, né, todo aquele planejamento. E aí nós temos o recurso aqui da lei humana, que é o divórcio. E o divórcio está citado, inclusive, no Livro dos Espíritos. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala a respeito do divórcio. Ele diz assim, que o divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, porque apenas reforma o que os homens fizeram, o que os homens han feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Aliás, essa fala aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 5. E daí Emmanuel vai comentar essa fala de Kardec.
Então Emmanuel diz assim: compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio, por medida extrema contra suicídio, homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nós estamos vendo muito, né? Casos de feminicídio, de agressão, agressão psicológica, agressão verbal. Né? Então, as pessoas têm uma certa resistência, vão tentando, mas chega um ponto em que muitas vezes não é mais possível. E que, se mantido esse casamento, mantida essa relação, pode ter consequências agravadas. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência a aprovação. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? Que para aqueles que tentaram de todas as maneiras, usaram várias estratégias e ainda não conseguiram que o outro entendesse, né, a responsabilidade, o compromisso do casamento, então resta o divórcio. E que aquele cônjuge não fique se sentindo culpado, né, no tribunal da própria consciência. E tenha a oportunidade para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não uma nova companhia para a jornada humana. Então, às vezes, um primeiro casamento, né, para um deles é um desastre, é uma experiência dolorosa, mas com o passar do tempo, né, pode então acontecer um novo encontro de uma nova companhia para seguir essa jornada. Olha o que Emmanuel diz aqui: óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação. Então, nós não vamos de maneira nenhuma, nem na doutrina espírita, em nenhuma religião incentiva o divórcio, mas acolhe porque entende que em determinadas situações não é mais possível a vivência em comum. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos da nossa evolução espiritual. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas e estão se divorciando na primeira dificuldade que aparece. Então é isso que nós temos que combater. Tá? Outro ponto, né? Que, ouvindo uma palestra do Jorge Larrat, ele diz assim, e que esse divórcio, que essa separação ocorra da melhor maneira possível, tá? Porque em muitos casos a separação deixa muito ódio, deixa muita mágoa, muito rancor, né? E isso é muito prejudicial para os dois e principalmente para os filhos. Então, num processo desses, aonde tenha filhos, tem que se ter muito cuidado, porque um divórcio afeta, uma separação afeta muito os filhos. Então, que essa repercussão seja a mais leve possível na vida dos filhos, né? E sempre lembrando, existe ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filhos. E muitas vezes, nesses lampejos de mágoa, um joga os filhos contra o outro. Às vezes a esposa joga os filhos contra o pai, e nós temos que saber separar aqui os setores. Uma coisa é o casal, é o marido e a mulher. Outra coisa é a relação com os filhos. Isso é de vital importância numa situação de divórcio. E para concluir aqui, lendo uma reportagem na revista Isto É, os psicólogos, pesquisadores em várias universidades do mundo, né, fizeram assim um apanhado geral dos principais fatores que levam ao divórcio, levam ao casamento ser mal sucedido. O primeiro fator listado aqui que nós falamos são os problemas de comunicação. Isso aqui é o principal problema.
a falta do amor, a falta da intimidade. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz aqui: jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Então, porque a energia sexual é uma energia da alma e, quando bem conduzida, é uma energia criadora, muito necessária na nossa jornada evolutiva. Um outro fator: não há parceria, não há o apoio mútuo, não há cumplicidade. Isso mina uma relação. Os dois não estavam prontos para casar. Ou seja, se casaram ali no calor, sem muito pensar, sem muito avaliar os propósitos, sem muito se conhecer bem, sem muito conhecer o outro. Então, foi ali de roldão, e chega num certo ponto, quando os dois começam a se conhecer, começam a aparecer as dificuldades, então aí vem os conflitos. Os vícios são elencados aqui com uma grande porcentagem de divórcio por causa de vícios. Vício no alcoolismo, no uso de drogas ilícitas. Violência doméstica, não tenho o que comentar. Aqui não tenho o que comentar. Traição, casos extraconjugais, casais que tem um dos dois frequentemente está em relações extraconjugais. Também não tem muito o que comentar. Falta do apoio emocional, falta da compreensão, Problemas financeiros também podem levar ao divórcio. Nós vimos muitos casos durante a pandemia, houve um aumento de 45% dos divórcios, porque as pessoas estavam muito perto, muito próximas, e aí teve muitos problemas financeiros que nós ainda estamos vivenciando, e teve essa vivência mais durante muito tempo. E aí um passa a conhecer o outro, um passa a se conhecer melhor. E aí veio então o divórcio. E muitos relatam a perda da individualidade. Muitas vezes um dos dois exige que o outro tenha dedicação exclusiva somente ao casamento. E não é assim, nós temos esses vários setores da vida que nós precisamos desenvolver também. Então, a vida das pessoas não gira apenas em torno da família. Então, muitos casamentos terminam porque um exige isso do outro. E para nós concluirmos aqui, assistindo uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella, professor de filosofia, ele é bastante conhecido na mídia. Ele fala do casamento e ele faz uma metáfora muito interessante. Ele falou que ele estava também preparando uma palestra a respeito do casamento, do matrimônio, e ele mora em São Paulo, e ele olhou na janela e estava chovendo forte, uma chuva bem forte. E ele viu um casal andando ali na rua, debaixo de um guarda-chuva. Ele ficou observando aquilo, pensou: olha que metáfora interessante. Então, olha, casar é o mesmo que os dois andarem embaixo do mesmo guarda-chuva. O primeiro ponto: um dos dois carrega o guarda-chuva, sobretudo aquele que é mais alto, aquele que tem o braço mais comprido. O que isso significa? Significa que sempre um dos dois está mais preparado emocionalmente, espiritualmente para o casamento. Então esse carrega o guarda-chuva, entendendo que esse guarda-chuva deve ser revezado, porque um só não aguenta carregar o guarda-chuva o tempo todo. Então aquele que tem o braço mais curto pode carregar por menos tempo, mas ele vai fazer um pouco mais de sacrifício e vai auxiliar. Esse é o primeiro ponto. Para andar os dois debaixo do mesmo guarda-chuva, devem estar sempre bem juntinhos. Se estão separados, um dos dois vai ser mulher. Então eles têm que seguir a vida juntos. Aqui vem o propósito, vem o objetivo comum. Então é importante. Outro ponto: os dois devem acertar o passo, andar no mesmo ritmo. Ou seja, negociar tudo. Porque se um anda mais rápido do que o outro, não vai dar certo, dos dois andarem debaixo do mesmo guarda-chuva. E por último, ele diz assim:
Às vezes é necessário um inclinar mais o guarda-chuva para o lado do outro, aquele que esteja mais necessitado. Um exemplo, quando os dois estão andando debaixo do mesmo guarda-chuva e a mulher está com o bebezinho no colo. Então o homem vira mais o guarda-chuva para proteger a mulher e o bebezinho, ele acaba se molhando. Ou, no caso, a esposa está ali do lado do marido que está doente, né? Está levando ao médico, o marido está com problema de saúde. Ela inclina mais o guarda-chuva para o lado do marido. Então, com essa metáfora do guarda-chuva, nós concluímos aqui com a fala de André Luiz, terminando essa nossa, no capítulo 5 do livro Sinal Verde, Entre os Cônjuges. André Luiz conclui assim: sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Então, quero agradecer muito a atenção de vocês, né, aqueles que estão nos assistindo em vários momentos. Mais uma vez agradecendo a Lucy pelo convite, agradecendo a Mariana pela disponibilidade em gravar. E vamos então fazer uma prece aqui de encerramento, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e à equipe da espiritualidade que nos acompanhou nesses momentos da gravação e pedindo a Deus e a Jesus a inspiração para os casais, as bênçãos para todos os lares, que as nossas famílias possam se reajustar, cumprir os propósitos a que se destinam, dos reajustes, do desenvolvimento do amor, da compreensão e da afeição, sabendo que a família é a célula principal da sociedade. Então, que Deus abençoe todas as famílias, que Deus nos abençoe a todos, uma excelente semana. Muito obrigada.